Trajetória. Vamos lá, de pequeno eu tive uma criação na qual não tinha religião certa, e porém a minha mãe, ela tinha um amigo, que eu lembro dele, isso eu tinha de uns 4 para 5 anos de idade. Meu contato foi só nessa idade, mas eu lembro do rosto e eu lembro do nome dele e eu lembro de aonde é o terreiro dele até hoje, do pai Paulinho. Era um terreiro de Umbanda, próximo, então não está muito distante da minha região que eu moro hoje, não. E eu cresci ali, no meio daquelas festinhas e tal, cresci assim, dos meus 3 até os 5, 6 anos de idade no máximo. Me aventurei ali, conheci um pouquinho, mas era só porque minha mãe era muito amiga desse Paulinho. E aí passou o tempo, eu comecei a frequentar o catolicismo. Ia muito na igreja católica, fiz a primeira comunhão, né? Fiquei ali durante a minha infância ali, enquanto jovem, né? Enquanto adolescente, até entrar naquela fase que agora é curtição, né? Aí afasta da igreja, né? Aí se afasta da igreja. E nesse meio tempo, a minha mãe, ela virou evangélica. Eu nunca tinha ido até então. Com mais ou menos... Eu sempre vivi na curtição, bebendo, saindo. Eu sempre gostei muito disso. E aí, com meus 19 para 20 anos, por aí, eu resolvi ir. Eu fui para a igreja, gostei, o pessoal foi bem acolhedor, confesso que eu ouvi algumas coisas, eu ainda tenho um pouco de dúvida, pelo seguinte, a primeira vez que eu tive lá, uma pessoa veio e falou comigo algumas coisas que só eu sabia, somente eu sabia. Eu ouvi algumas coisas que me impactaram muito, e confesso que algumas coisas me deixaram com medo. Eles sabiam, aconteceu alguns fatos comigo que eu podia ter morrido. Eu tive alguns livramentos que eu percebi ser um livramento. Teve um exemplo, eu estava num bar, numa sexta-feira, era dia de pagamento. Eu estava com todo o meu salário na carteira. Eu lembro que eu passei no banco, saquei meu salário 6 horas da tarde, que era pertinho da empresa, e fui pro bar beber com os amigos, e nós estamos lá, ficamos até de madrugada. Na hora de ir embora, nessa já tem muitos anos, isso aí eu estava com meus... ainda não tinha ido para a igreja. Foi pouco tempo antes de eu ir para a igreja. E aí, na hora de ir embora, a gente indo pro shopping que tem aqui, onde tem a estação de ônibus, abaixo do shopping, né? No subsolo é a estação de ônibus. E aí, descendo uma turma de umas 5, 6 pessoas, eu falei assim... gente, vamos para lá, não? Me deu um aperto, não vamos para lá, não, vamos subir aqui, e aí a gente pega um ônibus perto da delegacia, que tem uma delegacia civil, uns 4 quarteirão acima, e o ônibus ia sair ele sai da estação, ele sobe a rua, e a gente já está no ponto do ônibus na avenida de cima. E o pessoal, não, nós já estamos aqui perto, assim, vão, gente, vamos pegar laço. Não vou não. Falei, vocês têm certeza? Falei, tem, eu vou. Eu não quero pegar aí na estação. Eu não consegui ir. E eu subi sozinho, ninguém quis ir comigo. Ninguém. Aí o ônibus veio, normal. Peguei, entrei no ônibus, falei, cadê o pessoal? Não tinha ninguém. Até aí, beleza, fui embora. No outro dia de manhã, me ligam. Maurício, por que eu não fui com você? Cara, falar que Deus te livrou. O que aconteceu? Naquela esquina, antes da gente atravessar para chegar na estação, tinha um cara armado. O cara só faltou levar a cueca e as meias. Ele levou tudo. Ele levou bolsa, celular, levou tudo. Não deixou nada com ninguém. Tudo que tinha, até blusa de frio, ele levou tudo. Aí eu falei, gente, que eu não estava sentindo de ir. Olha só para você ver, eu não senti de ir, eu não consegui ir. A maioria não me venceu. Eu falei, não, eu vou sozinho. Então, eu fui sozinho e eu estava com meus documentos, com a minha carteira, com todo o meu pagamento. Se eu tivesse ido, ia voltar sem nada, né? Então, assim, fatos que para mim até então eram inexplicáveis. Coincidência, né? Coincidência. Uma coisa que hoje eu não acredito muito é coincidência.
Eu acredito muito na lei da atração, eu acredito na lei do retorno, né? E o karma existe. O karma existe, isso é palpável, né? Então, assim, essa foi uma experiência. E depois disso eu entrei para a igreja. Eu fui, gostei, ouvi algumas coisas, alguns relatos de livramento e foi tudo ligando, sabe? Fazia sentido. Falei, poxa, interessante, né? E eu fui gostando e eu entrei para aquele ministério ali. Igreja Pentecostal, Fogo e Glória de Deus é o nome do ministério de lá dessa igreja. E eu fiquei ali 7 anos. Eu entrei para o grupo de louvor, ao qual eu me tornei líder do grupo de louvor. Era eu quem ficava à frente, era eu quem louvava, era eu que cantava, eu que puxava os corinhos, as músicas, era eu. Então, assim, eu fiz parte daquilo. E nessa meia trajetória, eu sempre gostei muito de estudar. E eu conheci o Juliano, que me deu muitas ideias, muitas coisas, assim, muitos estudos também. Na época, eu já estava numa transição de estudo, já estava com a cabeça já um pouco mais aberta, porque eu não era de acordo com algumas coisas que aconteciam. E um fato muito legal que me fez, assim, sair, todo desacreditar por um tempo, foi que o meu tio, irmão do meu pai, ele era assim, um termo aqui, desculpa o termo, o putão da história, ele era muito doido, virou padre. Estudou, formou em a teologia e virou padre. E eu conversava com ele, falou, tio, mas se você, eu ainda era evangélico, mas se você estudou, você conhece a Bíblia, por que você faz isso aqui que a Bíblia condena? E meu tio sorria para mim, aí ele me chama de Júnior, ele é Juninho, tem coisas que eu não vou poder te falar, cara. Assim, como assim, cara? Você não pode me falar? Aí ele, é complicado, você tem que estar aqui dentro para você entender. Ele, mas continua o seu estudo, você está num caminho legal. Só isso que eu tenho para te falar. E aí eu continuei estudando e eu comecei a questionar. Não se pode questionar dentro de igreja. Isso é fato. E aí eu questionei os meus pastores algumas coisas que não estavam de acordo. E aí o que aconteceu? Fui para o banco. Ovelha rebelde. Aí eu falei, aí foi assim, foi o start para tudo. Eu falei, opa, então eu estou indo no ponto certo. E aí eu comecei a estudar mais, até que eu saí completamente da igreja. Nisso que eu saí da igreja foi quando eu conheci o Juliano. Nesse tempo, isso subiu muito para minha cabeça, me deixou um pouco em desespero, é a palavra. Eu falei, cara, eu fui enganado minha vida inteira? Não existe realmente um ser, uma divindade, não sei. E por muito tempo eu abandonei essa crença. Durante uns 7 anos, eu não acreditei em nada. Nada, nem um santo, nem em Deus, em nada, nem no diabo, porque o ateu não acredita nem no céu e nem no inferno, fique claro, que algumas pessoas acham que ateu não acredita em Deus, mas acredita no diabo, então ele não é ateu. E nesse meio tempo eu falava comigo assim, falava para as pessoas, cara, mas você não acredita em Deus, mas você acredita no diabo? Eu falei, não, eu não acredito no diabo. Eu falei, mas e as ruindades? Eu falei assim, somos nós mesmos. A ruindade está dentro das pessoas, independente classe social, independente religião, a ruindade está no ser humano, não está em outra coisa, está no ser humano. Se você é uma pessoa ruim, você vai praticar coisas ruins, independente se você for evangélico, se você for católico, se você for espírita, indiferente. Não é o que você segue, é o que você tem dentro de você. E aí foi passado algum tempo, eu fora disso, não cria mais em nada, né? E determinado tempo da minha vida, algumas coisas começaram a desandar um pouco, já mais para o fim. 2016, 2017, minha vida deu uma cambalhota, estava de cabeça para baixo. E aqui mesmo, nessa casa que eu estou hoje, né, que eu vim para cá tem uns 8 para 9 anos já, a minha esposa estava sentada aqui, onde eu estou,
com as minhas filhas jantando. Eu estava mais para frente ali, que tem um sofá e a televisão, aqui a Copa, ela estava, e eu na sala, jantando, como um dia normal que sempre foi. Eu estava com um prato e um copo na mão. Terminei de jantar numa boa, não estava sentindo mal, não estava sentindo nada. E eu levantei, o que eu lembro eu levantei e eu comecei a tossir, sem parar. E eu fui tossindo, minha cabeça foi criando uma pressão muito grande, as minhas vistas começou a piscar, foi começando a ficar escuro, e eu olhei para minha esposa e não conseguia falar. Eu não conseguia falar. Não lembro de mais, não lembro de nada nesse meio tempo. Aí minha esposa me contou. Você começou a tossir e você olhou para a gente e você punha a língua para fora e começou a babar. Você babava muito. Eu achei até que você estava brincando, que você estava com um copo de água na mão, e aí eu ainda falei assim com a minha filha mais velha: olha lá, Giovana, o seu pai fazendo gracinha. E ela fala assim que quando ela fechou a boca, que ela só escutou o barulho do prato e do copo, caiu, e eu já fui, como eu estava abaixado, inclinado, tossindo, do jeito que eu estava, eu já caí em cima do caco de vidro, eu fiquei com a cara toda roxa, cortada, eu regacei a cara toda, literalmente. E aí, nesse tempo que eu apaguei, eu fui para um lugar, eu posso dizer que seria como se fosse quando você vê alguns filmes assim, de espaço, aquele espaço escuro, e você não consegue ver nada. Eu não via um palmo na minha frente, eu não via nada, eu não sentia dor, eu não sentia frio, e eu me sentia bem. Uma música, olha que engraçado, eu não sei se é meu subconsciente, eu não sei, mas alguns dias antes, diversos dias antes, sempre que eu ia trabalhar, ou quando eu voltava, eu escutava na rádio uma música americana, eu talvez, não sei, era uma mulher cantando, e a letra era muito animada, muito bonita. É uma letra assim, eu não entendia, estava em inglês, mas era uma melodia muito bonita. E eu sempre ouvia, então, quando eu estava lá, isso para mim foi familiar. Eu tô assim, uai, eu estava ouvindo, então isso me prendeu, porque era familiar, aquela música. E ela estava num som, assim, estrondoso, era muito alto mesmo, e eu não via nada e só escutava essa música. E eu fiquei ali, a minha esposa ela é enfermeira, formada, o superior, então ela tem as técnicas, tem tudo, ela tem o conhecimento em reanimação. E ela mediu meu pulso, né? Ela olhou meu pulso e ela fala comigo: eu não senti, eu não tinha pulso nenhum. Eu tentava pus a mão, você não estava respirando. Você não estava respirando e você não ficou, eu não mudei de cor, não fiquei roxo, mas eu não estava respirando, eu não estava mais no meu corpo. Ela falou assim: você não estava mais aqui. E minha esposa é espírita. A minha esposa é espírita, ela sempre foi espírita. Bacana, então, interessante. Aí juntou o espiritismo com a parte que ela conhece assim, da enfermagem, né, de médico, essas coisas. Sim. Ela olhou e falou assim: ele não tá aqui. E aí, cara, no meio daquilo ali, depois de algum tempo, eu comecei a ouvir alguém me chamar. Mas estava muito baixinho, muito baixinho. É como se tivesse quilômetros e quilômetros de distância. E aí eu estava ouvindo só aquele eco no final, chamando meu nome. E aí eu ouvi algumas vezes, mas eu não dei atenção, porque a música estava ótima. E aí, o Roberto gosta, quando eu conto, ele tava esperando eu contar tudo. E aí, assim, eu comecei a prestar um pouco mais de atenção, porque eu ouvi repetidamente meu nome. Foi quando foi aproximando mais. Eu desfoquei os meus ouvidos daquela música e tentei focar na voz que estava me chamando. Aonde estava meu nome? Porque eu não conseguia enxergar. E aí eu comecei a ouvir, e aí foi chamando mais forte. Minha esposa me chama de Júnior.
Aí ela, Júnior. Aí começou assim, Júnior, Júnior. E eu não dei ouvidos. Aí depois eu falei assim, peraí, tem alguém me chamando. Aí eu comecei a focar. Aí eu comecei, Júnior, Júnior, foi ficando mais intenso. Foi ficando mais intenso. E aí, por último, eu só escutei um grito mais alto. Júnior! Foi na hora que eu. Aí eu voltei. Aí eu voltei, eu olhei, assim, onde eu tô? Eu não sabia onde eu estava, aí eu começo a arrupiar. Eu não lembrava, eu não sabia o que tinha acontecido. E nisso o irmão dela já estava vindo, que ele mora aqui pertinho, me colocou no carro, do jeito que eu estava, já pegou, me colocou no carro, a gente foi aqui do lado, aqui bem pertinho, uns 2 quilômetros, tem uma UPA, então como era coisa de urgência, já me levou para lá. Quando eu cheguei, já fui atendido na hora. A minha pressão estava 20, alguma coisa, era para o coração explodir mesmo. Um minuto, minha esposa conversou com o médico, ele perguntou se ela marcou, se ela olhou, eu olhei tudo, né? E ela falou para ele, né? Eu tenho conhecimento, eu olhei, eu marquei o tempo, foi um pouco mais de 1 minuto e 30 segundos, e ele não estava respirando, porque eu chequei diversas vezes, ele não tinha respiração, e eu não conseguia sentir o pulso nenhum dele, ele não tinha pulso nenhum. Aí o médico ficou espantado e tal, foi lá, feriu pressão, foi dando alguns remédios, algumas medicações. Depois de algum tempo, ele veio conversar comigo, e aí ele conversava, já um senhor, e falava assim, você está me ouvindo bem? Eu, estou. Aí ele, você consegue conversar? Eu falei, consigo. Normal? Eu, normal. Quantos anos você tem, rapaz? Aí eu falei a minha idade, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho mais tempo de medicina que você de idade, né? E isso foi em 2016 que aconteceu isso comigo, 2016, outubro de 2016, se não me engano, né? Então hoje vou fazer 35 daqui a 2 meses, então tem pouco tempo. Ele tá assim, olha, eu tenho mais tempo de medicina que você de idade. Eu nunca vi uma pessoa, um jovem menino na sua idade, você teve um princípio de infarto, e isso foi um infarto. Não sei se você sabe, mas foi. Eu falei assim, eu não tenho consciência disso. Aí ele foi um infarto. E você ficou mais de 1 minuto sem oxigenação no cérebro. Você não tinha pulso. A sua pressão está aqui agora mais de 20. E você está falando, você não está torto. Olha aí sua boca. Você não está torto, você não está babando. A gente não teve que fazer nenhum procedimento, cateterismo, nada. Nada. Você vai me desculpar, mas não tem explicação, não. Então é o seguinte, na época eu estava até um pouco acima do peso, ele ainda falou assim, ó, pode ser seu peso. E ele falou, porque não tem outra explicação. Você está passando estresse, algum problema, porque ele, medicamente falando, não tem explicação, cara, o que aconteceu com você. E menos explicação, como que você volta tão bem. Porque você está bem, você não tem mais nada, não. Mas agora você cuida do corpo, cuida da cabeça, porque você deve ter alguém, ele está assim, ó, não sei que você acredita em Deus, você acredita em alguma coisa, mas se você acredita, então alguém tem um plano para você aí, viu? E fica esperto, porque não dá 2 chances, não. Hoje não era para você estar aqui conversando comigo, não. Era para você estar num saco. Eu tô falando assim, é para você mudar a sua vida mesmo. Então, eu tô falando dessa maneira mais ríspida para você entender, porque às vezes você tá achando que foi brincadeira, mas não foi brincadeira, não. E aí, eu tive essa experiência e eu fiquei um pouco assustado. E eu comecei a buscar outras coisas, conhecer mais, comecei a ir em algumas reuniões sobre o espiritismo, coisa que eu nunca acreditei muito. E eu comecei a gostar, porque eu vi assim, poxa, nossa, lá na igreja que eu frequentava, eles falavam tão mal, que é isso, que é aquilo. Cara, eles pregam amor do ser humano. A avó da minha esposa, ela tem 99 anos, é lúcida, toma uma cervejinha, ela é inteirona.
Alguns anos atrás, ela teve, mas a dela foi longa. Ela faleceu, por um tempo o médico deu ela como morta mesmo, e nisso aí, ela teve uma experiência dela, diferente. Eu sei que ela teve contato com algumas pessoas, ela viu as pessoas, conversou, e ela voltou lúcida do que aconteceu com ela, totalmente lúcida. Ela não sabe que ela estava morta, mas ela ficou. Os médicos chamou a família e falou: ela está morta. Os aparelhos pararam e ela ficou um bom tempo. E ela voltou. Ela não tem sequela nenhuma. Ela não usa nada no coração. Ela não usa válvula, não usa nada. Voltou normal. Ela foi. E como é a crença deles. Eles acreditam que foi sim. Ela realmente ela teve ali, foi para ter uma experiência de alguma coisa, porque quando ela voltou, ela passou um monte de informações para algumas pessoas, de algumas coisas que tinha que fazer, mudar a vida, atitudes, e ela viu algumas pessoas ali, conversou com essas pessoas, é como se ela tivesse no meio de um monte de amigos ali, e ela não tem consciência. Para ela, como ela já é mais velha, para ela acha que ela não sabe que ela morreu, assim, ela não sabia que ela tinha morrido nem nada. Hoje que de alguns anos depois que eles foram explicando para ela e tal, e falando, não, ó, aconteceu foi isso, ó, é isso que a senhora viu, aconteceu. Ela ri, ela não foi não, senhor, foi real. Ela fala, foi não, foi real. Então, assim, cada um tem um tipo de experiência. Ali é um tratamento, eu acredito que é um tratamento que cada pessoa passa por algum motivo. Ela, no caso, viu o que ela viu mesmo lá no mundo espiritual? Ela encontrou com algumas pessoas que já partiram, que era da família dela. Uhum. Ela viu eles como se tivesse todo mundo, como se fosse ali, ela estivesse vendo, eles estivessem todo mundo vivo com ela ali. Ela não tinha noção que ela estava no mundo deles e não eles no nosso. Ela estava lá junto com eles. Então, o espírito já tinha saído do corpo, ela já tinha parado tudo, os médicos falaram, está morta, chamou família, falou, está morta, e aí ela voltou, e voltou normal, como se nada tivesse acontecido aos médicos. Vou falar porque fez um monte de exame, e aí a minha sogra falou para os médicos, falou assim, como eles, né, são muito, creem muito nisso, eles falaram assim, não, ela não tem nada, não, isso aí... foi só um passeio que ela deu no mundo espiritual e voltou para a gente de novo. Tá aí, firme e forte, 100 anos, já estão planejando o aniversário em maio dela de 100 anos. Tão forte que ela é, entendeu? E aí eu comecei, então, buscar a experiência minha. Né? Foi quando eu entrei eu comecei a frequentar justamente alguns lugares de espiritismo. Quando eu entrei a primeira vez, eu fui nesse lugar lá da Umbanda, ninguém me conhece, na verdade não me conhecer não me conhecem lá, ninguém nunca me viu lá, se me veem também, acho que nem conhecem assim. Eu comecei aí, foi foi mais difícil porque foi no meio da pandemia e era uma vez no mês, com limitação de máscara, então assim, a pessoa nem grava a cara da gente, não dá nem para saber, não dá pra, como eu não conheço ninguém lá, nunca vi na vida. Eu tive lá uma primeira vez e eu estava com medo, confesso, porque o que é desconhecido te causa medo. E aí eu fui lá e tal, fui conversar ali com aquela entidade ali que estava incorporada na pessoa, né? E eu conversando, eu vi que essa entidade, ela sabia tudo da minha vida. Como? Tudo que eu murmurava, coisas que eu falava, eu pego meu carro e estou indo para o trabalho, coisas que eu murmurava, assim, comigo sozinho. Eu sabia. Você tem que parar de ficar falando isso. Cara, como é que sabe que eu falava aquilo? Coisa, assim, muito específica demais. Acontecimentos coisas, assim, pessoal minha, que nem a minha esposa tinha conhecimento, que ninguém na minha família sabia. Era um gato pingado ou outro de amigo aí que sabia algumas coisas minhas. Como? Como que aquela entidade sabia?
E aí, quando eu tive essa experiência ali, que eu ouvi, e que aquilo foi me arrepiando o corpo, mas aquele arrepio que vem de dentro mesmo, assim, que aquilo que vai saindo uma energia, que você vai sentindo alguma coisa dentro, assim, no seu peito, aí que vai realmente te toca, você fala, opa, isso eu tenho que entender melhor. E aí é que eu fui lembrar que dentro das religiões, eles falam muito isso, a gente não presta atenção, mas que ao nosso derredor existem espíritos bons e espíritos ruins, espíritos que ficam ali, eles chamam como se fossem os que sugam sua energia e se aproveitam principalmente de vícios, pessoas que gostam de beber, pessoas que gostam de fumar, existem os espíritos que ficam ali te sugando, e existem também os espíritos de luz, que são os que te protegem, os que estão andando contigo ali, e às vezes você nem sabe disso. Então, esse era um de luz. Eu estava conversando com um espírito de luz, e que falava da proteção, falava das coisas para eu evitar fazer, coisas que eu fazia, algumas coisas que eu pensei alto. Pensar alto é você falar consigo mesmo, não tem ninguém perto, você fala consigo mesmo alguma coisa que você quer fazer. Então, como diz, numa determinada época aí, estava com uns pensamentos de fazer mal para alguém. Como que ele sabia? Ninguém sabia, era só eu que sabia. Então, foram experiências que foram me tocando. Falei, opa, existe sim. Aí que eu voltei 100% a crer que existe sim um mundo espiritual. Existe sim alguma coisa ou alguém que está, sim, sempre ao seu redor e ao seu derredor, ouvindo o que você fala, não intrometem, nunca, não intrometem, não mudam nada, você escuta às vezes e acha que é uma intuição. Então eu vejo, lembra daquela passagem que eu contei lá que eu não senti, eu não consegui ir, porque alguma coisa estava no meu ouvido o tempo inteiro, não vai, e eu achando que não, é só minha intuição. Cara, não era minha intuição, era um espírito de luz falando comigo. Só que eu não tinha o conhecimento daquilo e eu não dava ouvidos. Então, uma coisa que eu falo, porque já aconteceu comigo algumas vezes e eu não dei ouvidos é o seguinte: quando você ouvir alguma coisa repetidamente na sua mente, você achar que é uma intuição, tipo assim, coisa besta, fala assim, ô Bruno, não passa ali, não vai lá, te desanima, cara, não vai não, fica aí e escuta. Porque tudo é um aviso e a gente é que não pega esses avisos. Se você buscar uma experiência, você vai ter. Eu não tinha essa experiência porque eu não busquei, eu não acreditei. Por um momento, eu passei por um lugar onde não se tinha esse tipo de experiência e depois eu afastei de tudo e perdi minha crença nisso até eu ter a minha experiência. Eu fiquei 7 anos no ateísmo. 7 anos sem acreditar em nada. Em nada. Para mim era o que acontece de bom é pela meu mérito, e o que acontece de ruim é meu demérito. Eu errei, eu falhei. Eu não associava a minha derrota a ninguém, nem a minha vitória, graças a Deus. Não falava mais, era graças a mim, sempre assim. E hoje eu mudei, porque existe, cara. Assim, demorei para acreditar de novo, mas hoje, na minha opinião, na minha visão, existe. A Bíblia, ela não foi escrita por Deus. A Bíblia, ela foi escrita, na minha concepção, a Bíblia foi escrita por homens, né? Ela foi escrita por homens e ao longo de uma história milenar. E cada passagem da Bíblia, ela é exclusivamente para aquele tempo, para aquelas pessoas, para aquele povo. Não se aplica hoje. Para que serve a Bíblia hoje? Então, a Bíblia serve para um manual para você para você aprender o que é certo, que algumas coisas eles mostram, sim, o que fazer de ser certo, ser errado, algumas coisas eles mostram. Cara, se você for acreditar na Bíblia, você vai falar que existe dragão de 7 cabeças, que a Bíblia deixa bem claro que existe dragão de 7 cabeças, existe fada, existe duende. Lá fala. E aí? Mas lá não fala dos dinossauros. O dinossauro é comprovado que existiu milhões de anos antes de sequer existir Jesus, que relata na Bíblia. Então, assim, a Bíblia ela é apenas um manual, é um livro
que você pode tirar coisas boas e excluir as ruins, mas ela não é a verdade e nunca foi. Então, o que eu falei do que os pastores, principalmente, não é assim, é uma crítica, mas não tem como eu falar sem parecer uma crítica mesmo, né? Porque, querendo ou não, muitas pessoas hoje, não todas, então eu não vou generalizar. Eu vou falar assim, algumas pessoas, porque eu conheço pessoas boas, mas eu conheço as ruins também. Então, eu conheço muitos que são muito bons realmente, que realmente ajudam o próximo, que pregam amor, que estão ali sempre pronto para ajudar e que não te pedem nada em troca. E eu conheço outros safados que vêm de oração. Eu conheço, assim, ó, cara a cara, tete a tete, pessoas de muitos anos. Então, existe. E cada um, aí volta aquela frase lá, você é o que você tem dentro de você. Se você tem maldade, se você você tem coisas ruins dentro de você, você vai pregar coisas ruins. Você vai se aproveitar de fé alheia. Muitos aproveitam. Então, eles pegam algumas passagens que não são para esse tempo, não se encaixam para esse tempo, e eles fazem um contorno todo fora do contexto para poder aproveitar dos outros. E o que mais tem? Para mim, eles são tão ateus quanto eu fui. Porque se eles fazem isso falando que acreditam em Deus, eles creem menos em Deus do que eu cheguei a deixar de crer um dia. Porque um cara que acredita em Deus fazer um negócio desse, eu não acredito, ele não tem medo, não. Porque o que ele faz, assim, se ele acreditasse, ele saberia, ele vai para o inferno direto de tobogã. Mas se eles fazem, é porque eles realmente não acreditam. Eles sabem que é mentira aquilo ali, que aquilo ali é um livro que não manda nada, é só um livro que ele está utilizando as palavras que interessam a ele. Infelizmente, a maioria não todos. Alguns ainda tentam passar coisas boas, mas outros só para aproveitar. Você sabe qual que é o X da questão aí? A palavra acabou de fugir. Você sabe qual que é a coisa mais... fugiu a palavra que eu queria utilizar aqui. Vamos pôr assim, você sabe o que é o mais engraçado, então, da história? Que chega a ser, como diz, chega a ser engraçado mesmo. Que os países com menos, que não existe guerra, que não existe esses desastres que acontecem, essas coisas, é o país com maior índice de ateísmo no mundo. E os países com maiores índices de guerra, que acontecem aquelas desgraças todas lá, aquelas coisas ruins, são os países mais cristãos do mundo, Então, você não consegue entender, fala, mas peraí, como um país que não acredita, 90% da população é ateia, não tem nada, é o país seguro de se viver. Você pode pegar aí Canadá como exemplo, e aí você vai pegar do lado de lá dos judeus lá, o pessoal que... o tanto de guerra que está ali, Afeganistão, no Paquistão, não sei o que, estão tudo em guerra. E olha que eles são... dizem que segue a Torá, dizem que está seguindo mandamentos de Deus, e se for olhar em si, eles não estão mentindo, não, porque no livro diz claramente sobre a guerra mesmo, contra os inimigos. Então, quem não é a favor do que eles fazem é um inimigo. Se é um inimigo, tem que haver guerra. Porque lá na Bíblia e na Torá, eles falam a mesma coisa, sobre ir com a espada, sobre isso. Então, as passagens são iguais, livros diferentes, crenças diferentes, mas com mandamentos iguais. Eu citei, experiência, ela é única. Então, assim, você tem que ter a sua experiência com aquilo que você almeja, com aquilo que você está buscando, com aquele conhecimento que você quer ter. Não use... não adianta usar a minha experiência. Aconteceu com o Maurício isso. Cara, aquilo ali serve de uma referência para você pegar o que aconteceu com você e fazer uma comparação dos fatos e você interpretar a sua maneira, né, o que aquilo está te transmitindo. O que isso me transmite? Peraí, experiência de fulano, ciclano, com o que aconteceu comigo, tem alguma semelhança? Essa semelhança, ela é o quê? Ela é espiritual? Ela é carnal? O que é isso? E porque você determinar o que você vai acreditar ou não, o que você vai seguir ou não,
baseando em experiências dos outros, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Então busca, cara, hoje você tem acesso a tudo. A literatura, ela ajuda muito. Então é o seguinte, mas falou da Bíblia, cara, não, mas eu acredito, não, ótimo. Então vamos pegar agora outros livros mais antigos e vai dar uma lida, dá uma comparada, faz umas pesquisas, a internet está na mão da gente o dia inteiro, faz umas comparação que isso, você mesmo, sem não precisar de ajuda de ninguém, vai desmistificando. Você vai ver e fala assim, mas por que isso é igual? É duas coisas totalmente diferentes. Então, assim, foi o que me fez sair e voltar para uma crença. Eu não voltei para um sistema religioso. Eu gosto, deixar bem claro, eu gosto de ir num encontro, numa reunião, eles chamam uma reunião numa casa espírita. Espírita é uma coisa, umbanda é outra. Eu gosto de ir lá numa reunião espírita, aonde eu frequento muito, é muito famosa, você já deve ter ouvido falar, que é o Centro Espírita Irmãos Goric. Irmãos Goric, eu não sei pronunciar, acho que é isso. É um hospital espiritual. Depois dá uma pesquisada. Fica em Betim, Minas Gerais. Então, assim, ele é uma fraternidade Espírita Irmãos Goric. Eles são muito famosos e eu não conhecia. E eu fui lá, e lá, assim, tem um estudo muito bacana que eles dão sobre o amor, sobre você como ser humano, você como trata a família, como você trata as pessoas, como o seu modo de agir, como controlar ira, sabe? É isso que acontece numa reunião espírita. Você está num aprendizado apenas. Na Umbanda, na minha experiência na Umbanda, você está tendo um contato direto com uma entidade, com, né, determinadas do dia que vai estar ali. Cada dia tem uma entidade diferente, no qual você tem algo mais íntimo, algo mais pessoal, e aí já é um outro tipo de experiência. Então, assim, eu não estou ligado a nenhuma religião, a nenhuma crença em si. Eu estou ligado na minha experiência, apenas minha experiência pessoal e única, que aí é só eu comigo mesmo e ali sei o que está acontecendo, entendeu? E você vai evoluindo como pessoa, você vai evoluindo espiritualmente, você começa a ver a vida de uma outra maneira, as coisas de outra maneira. Eu posso dizer que eu me tornei uma pessoa melhor, sim, porque eles pregam muito, muito isso de você ser uma pessoa melhor, porque o que você faz hoje, isso te preocupa para o futuro ou isso te deixa em paz? O que você fala, o que você deseja para os outros, se voltar para você, isso te preocupa ou isso te deixa em paz? Se for voltar para você. Então, assim, de você realmente estar conhecendo a si mesmo. É isso que eu faço. Eu tenho um conhecimento meu mesmo, é um autoconhecimento no qual eu utilizo os meus canais hoje que eu tenho, que é ali numa fraternidade espírita, é num centro de Umbanda, que eu gosto também, não tenho nada contra. Entendo algumas pessoas que tenham algum medo ou receio, mas você tem que viver para julgar, para você saber se você gosta de uma coisa ou não, você tem que provar. Se você não provar, você não pode nem falar sobre aquilo. Eu